Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. O meu nome é Eduardo Baio, que eu sou o CEO da Tramontana Consórcios e hoje eu quero bater um papo com você que está pensando em comprar um imóvel na planta. Como o consórcio pode deixar essa operação mais barata e te ajudar nisso tudo. Então fica aqui que esse vídeo é para você e eu vou te contar como. Galera, eu tô na retomada dos vídeos em 2026, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando para vocês e talvez eu esteja um pouco enferrujado, eu já vou pedindo desculpas aí se eu me atrapalhar um pouco, mas a gente demora um pouquinho, né, a engrenar definitivamente nos nossos vídeos. Mas eu quero bater um papo com vocês sobre imóvel na planta. Eu não vim aqui dizer para vocês o quanto é vantajoso comprar um imóvel na planta, porque isso aí vocês já estão carecas de saber. Desculpem aqueles que realmente são carecas. Mas enfim, imóvel na planta ele é uma aquisição muito mais econômica, porque é um momento onde as construtoras elas precisam se capitalizar para gerar recurso para que aquelas construções sejam feitas. Eles não dependem única e exclusivamente de recursos privados para conseguirem alavancar tudo aquilo que eles precisam. Então, com um benefício de valor, ele chama a atenção da galera que pensa, eu vou comprar agora, porque agora é muito mais econômico, as facilidades, inclusive, muitas vezes elas são maiores. Hoje em dia existem diversas construtoras e aqui, por exemplo, pelo menos em Porto Alegre, não sei exatamente como é na sua região, tá um boom, assim, em todo momento há uma construtora fazendo um novo prédio e agora naqueles conceitos onde os prédios tem tudo, né? Tem cowork, tem piscina, churrasqueira, dá para lavar a roupa, dá para fazer um monte de coisa. Mas aqui é só um parênteses batendo um papo com vocês. E aí, como eu disse, então, para que não se dependa apenas de dinheiro privado, porque muitas vezes os valores bem aplicados vão ser mais interessantes para essas construtoras, elas precisam, de certa forma, de alguma maneira, chamar a atenção daquelas pessoas que estão ali por volta para que essas pessoas comprem, eles adquirem esse capital e aí sim continuem fazendo as suas reformas. E obviamente que além disso há um conforto muito grande de, ao longo da construção, quando o imóvel estiver pronto, já estar com basicamente todo ele vendido. Pensando num lado comercial, uma maravilha. Olha que beleza, eu tenho um projeto, durante esse projeto eu vou fazendo a venda, quando ele termina eu não preciso nem mais me preocupar com esse viés comercial. Isso, comercialmente falando, é uma estratégia também muito bem pensada. Aí, o que acontece? Estas construtoras, geralmente, na maioria das vezes, eu tive numa operação, vou falar mais ou menos a operação que eu tive no ano passado num dos imóveis na planta que eu comprei. Ele tem os reforços anuais que precisam ser feitos e há uma mensalidade, obviamente, que precisa ser paga. Eu vou pagar isso durante 2 anos, no final de 2027, foi ali por agosto de 2025, no final de 2027 ele fica pronto. A maneira que eu combinei de fazer isso, quando eu chegar lá, na hora de pegar as chaves, vai ter um residual baixo. Então, muito possivelmente, eu vou fazer a quitação com o dinheiro próprio, com o suor do meu trabalho. Mas não são todas as formatações que permitem que isso seja feito. Inclusive, eu já passei por outras que eu não gostaria de disponibilizar o meu capital e talvez naquele momento eu até nem tivesse todo o capital para fazer a quitação. E aí eu contei com alguns consórcios que eu tinha contemplado para fazer a quitação deles. Então a minha proposta é que você se preocupe não apenas com a aquisição desse imóvel na planta, mas também como você vai resolver esta situação, seja daqui a um ano, mas claro que daqui a um ano é só para aqueles que já compraram em algum momento, porque geralmente as construções levam mais tempo, mas seja para aquelas pessoas que têm isso a resolver na entrega das chaves daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3 e daqui a 4 anos. No primeiro vídeo de 2026 que eu fiz aqui sobre as distrações de 2026, eu falei um pouquinho sobre a cultura do brasileiro, que é sobre deixar as coisas um pouco mais para a última hora, eu vou vendo, durante esse período vai aparecer uma solução mágica, vai cair um dinheiro na conta, eu vou ser promovido, vai ter um bônus, sei lá, existem diversos pontos
que alguns são conscientes e alguns super inconscientes, que faz com que a nossa galera vá adiando um pouquinho as soluções que precisam ser tomadas. E quando são decisões um pouquinho mais suaves, um pouquinho menos importantes, talvez isso até não importe tanto. Mas quando a gente está falando de fazer uma quitação no momento da entrega da chave, isso pode mudar a realidade da sua vida de maneira geral. Se não permanentemente, pelo menos temporariamente, só que esse temporariamente pode não ser tão curto assim. E aí beleza, você foi lá, comprou um imóvel na planta. Para usar uma analogia aqui, e eu acabo trazendo sempre a analogia de futebol, você fez um gol de placa. E na verdade esse gol de placa foi o quarto gol, tá 4-0, uma goleada, só gol bonito, tabela, chute de fora da área, golaço, só pintura. Isso aconteceu, comprou um imóvel lá com 300 mil de desconto, benefício, porque nem as fundações haviam sido feitas ainda. Pô, golaço de placa, acertou em cheio. Seja você que já comprou, seja você que está pensando em comprar. Mas sabe o que vai acontecer se você não tomar uma atitude lá na frente, quando tiver aquele residual na entrega das chaves, seja esse residual 200 mil, seja ele 300, 400, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio, obviamente aí depende do padrão do imóvel. À medida que o tempo vai passando, sabe o que vai acontecendo? 4-0. Comprei imóvel na planta. Passou um semestre inteiro, 4-1. Passou mais um semestre, 4-2. E esse jogo, agora, já passado quase 2 anos que eu adquiri o imóvel, está 4-3. Se você deixar para financiar, seja com a construtora, seja com um banco convencional, na entrega das chaves, o time adversário virou o placar. Já é 5-4. Porque esse desconto, esse benefício desse desconto que a gente está falando aqui como exemplo de 300 mil reais, quando você for financiar, você perdeu. A gente sabe que financiar um imóvel hoje, e eu falo hoje, mas anos atrás e anos para frente também vai ser da mesma forma, é muito mais caro. Então todo aquele benefício em valor que eu tive porque eu adquiri um imóvel na planta, eu perdi, porque eu financei a diferença e essa diferença já empatou e ultrapassou aquele benefício que eu tinha tido lá no início. Eduardo, mas a taxa Selic lá daqui a 2 ou 3 anos vai estar muito menor do que vai estar agora, e eu te pergunto por quê? Baseado em qual movimento, baseado em qual realidade se imagina que a taxa Selic vai estar daqui a 2 ou 3 anos muito melhor do que ela está agora? E ainda que ela diminua, porque há uma tendência que no ano de 2026 essa taxa Selic diminua de fato. Então em 2027 ela também deve diminuir mais um pouco. A gente está com a taxa Selic em 15%. Há um movimento, uma tendência ou uma especulação de mercado que essa taxa Selic chega em torno de 13,5%, 13%. Ela é baixa ainda. Digamos que em 2027 ela baixe mais 1,5 ponto, ela fica em 12%. Ainda é muito alto, vai financiar, vai pagar 3 vezes para mais um imóvel. Então, há também essa sensação de que as coisas vão melhorar, mas elas precisam estar baseadas em alguma coisa e não apenas num pensamento positivo. Então a minha ideia aqui e a estratégia correta para você é que ao comprar um imóvel na planta, você compre um consórcio com um valor que você precisará quitar na entrega da chave. Porque na entrega das chaves, muito possivelmente, obviamente, com uma análise correta, entrando no grupo certo, fazendo as ofertas corretamente, é um tempo muito importante e suficiente para você já estar contemplado. Olha que maravilha! Comprei um imóvel na planta, fiz um consórcio, estou fazendo o pagamento das duas coisas, obviamente fazendo esses 2 investimentos. Em determinado momento destes meses, desta linha do tempo, eu fui contemplado no consórcio, muito antes até do que a entrega das chaves, beleza? Esse valor parado, ele fica rendendo e ele rende em cima do crédito total, não daquilo que você investiu. Então seu crédito vai crescendo, inclusive, a cada mês que passa. Mas isso talvez até nem seja importante nessa nossa equação aqui, ou pelo menos o mais importante nessa nossa equação aqui. Mas imagina que maravilha! Visualiza comigo. Fiz um imóvel na planta, fui fazendo os investimentos tanto no consórcio como no próprio imóvel. Em determinado momento dessa linha do tempo eu fui contemplado. Agora o crédito está lá esperando. E a única preocupação que eu tenho agora é se a construtora vai entregar a obra
na data prevista, porque obviamente às vezes não é bem assim, às vezes passa um pouquinho do tempo e tá tudo certo, é do jogo, são obras complexas. E é a única preocupação que eu tenho, é abrir o meu aplicativo lá, o aplicativo da minha construtora e ir acompanhando o percentual, porque as construtoras, eu não sei se você já fez um imóvel na planta, comprou, não, ou talvez tenha feito também, vai saber, mas a ideia é que talvez você tenha comprado já, talvez não, mas na maioria das vezes a construtora tem um aplicativo que tu acompanha o andamento da obra, e é aquela bola que vai fazendo assim e vai sendo concluída. Essa vai ser a sua preocupação, porque no momento da entregar as chaves, você não vai precisar pensar que agora eu tenho que correr para financiar, meu Deus, aprova crédito, aprova isso, não sei o que, e se não aprovar isso, meu financiamento, não aprovar, porque afinal de contas eu deixei para ver isso na entrega das chaves, não sei nem se vai aprovar. Não é uma preocupação que você vai precisar ter. Agora eu vou precisar correr atrás, pedir dinheiro emprestado aqui, ali, talvez o meu pai, talvez o meu sogro, sejam pessoas que tenham uma grana, podem me ajudar, mas vai pedir emprestado para quê? Não é confortável para ninguém. Não são preocupações que você vai precisar ter se você seguir a minha dica. E eu não estou nem dizendo que você precise contratar esse consórcio com a Tramontana Consórcio. Eu não estou aqui para vender um consórcio da Tramontana Consórcio para você. Claro, não sejamos bobos ou hipócritas. Se for fazer um consórcio, faça conosco, né? Mas não é para vender consórcio. É para realmente alertar vocês para que vocês tomem essa decisão. Porque um ano mal planejado na nossa vida, pensando em aquisições, pensando em planejamento, é um ano que custa muito caro depois. Então não deixa o ano passar, vai custar muito mais caro depois. Então, minha ideia para você, reforçando, compre um imóvel na planta. Isso é um golaço de placa. Você vai tirar vantagens de inúmeras maneiras se fizer isso. Só que se você deixar para financiar na entrega das chaves, esse jogo virou. E o time adversário está ganhando. Então faça os dois movimentos eu vou falar, não corta. Não, acho que vai ter que cortar, mas vou tentar de novo. Fala aí, Elvio. Paralelamente. Eu às vezes tenho uma dificuldade, mas enfim, velho, não corta, bota aí preto e branco como às vezes faz. Faz os dois movimentos ao mesmo tempo, para me ajudar aqui um pouco. Para que lá na frente, quando você precisar pegar a chave, ser feliz, morar naquele imóvel dos sonhos, você não tenha mais preocupação alguma. Pagou o imóvel barato, na hora de entregar as chaves, pegar as chaves, você fez através do consórcio o prazo para pagamento muito menor que o de um financiamento. O custo nem se compara a de um financiamento e você está tranquilo. Faça isso. Planeje as duas compras ao mesmo tempo. Se quiser simular, ter ideia de valores de investimentos mensais para essa quitação lá na frente, obviamente pode contar com o nosso time. Aqui embaixo vai ter o nosso WhatsApp, vai ter o nosso site, vai ter toda aquela coisa que a gente sempre coloca aqui. Beleza? Espero que eu tenha feito vocês refletirem um pouco. Deixem que o imóvel na planta seja um golaço sempre e não só até ali na hora de financiar. Se tiver alguma dúvida sobre imóvel na planta, quais são as melhores estratégias, se eu recomendo algum, pode botar essa pergunta aqui. Eu acho que eu estou devendo uma pergunta ou outra por conta do nosso recesso, mas a gente costuma responder de maneira bem rápida. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, se inscreve, curte, manda para outras pessoas e a gente se vê na próxima semana com um vídeo novo.